Francisco. Franciscão hoje vai compartilhar conosco o testemunho dele. Franciscão vai compartilhar então conosco essa noite o testemunho dele. Eu confesso que eu estou com muita expectativa. Tenho certeza que vai nos abençoar muito. Mano, fica à vontade. Louvado seja Deus. Boa noite, galera. Graça e paz nos seus corações. Um prazer estar aqui. E para começar, eu queria orar um pouquinho com vocês. Jesus, obrigado pelo seu amor. Eu te amo também, Jesus. O Senhor é maravilhoso. E é bom demais estar aqui. É um privilégio. O Senhor, igual o Arthur falou no comecinho aqui, né? O horário nobre da semana, né? Assim, o sábado à noite. E realmente é bom demais estar passando esse horário, esse tempo aqui na sua casa, buscando mais a tua presença, o teu toque. O Senhor é bom, Jesus. O Senhor é bom o tempo todo. E eu quero te pedir que o Senhor realmente continue com a gente aqui, fala com a gente aquilo que a gente precisa ouvir. O Senhor é um Deus bom e nos ensina, nos alcança com amor, com misericórdia, com graça, com paz, com alegria. E é isso que eu te peço, Senhor, que o Senhor faça nas nossas vidas essa noite e na família de cada pessoa que está aqui, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu queria começar fazendo uma pergunta aqui, pessoal. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Outro dia eu fiz essa pergunta para o pessoal a gente fez uma acampada aqui na igreja com os adolescentes. Eu tive o privilégio de estar com eles ali um pouquinho. E eu lembro que eu fiz essa mesma pergunta para eles. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? E por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque esse foi o primeiro versículo que eu grifei, que eu sublinhei na Bíblia. Depois que eu converti, que eu descobri, que eu entendi que não era pecado riscar a Bíblia, sublinhar, grifar ali os versículos. Eu que sou assim, apaixonado pela palavra do Senhor, Deus, gostava de sentar toda noite, encostar no guarda-roupa ali, sentar no chão do quarto e meditar, ler a palavra. E o primeiro versículo que saltou, assim, que me fez, eu quero grifar isso, foi quando o Senhor perguntou para Sara, né? Vocês conferem lá, Gênesis 18, 14. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Então, primeiramente eu quero te dar essa palavra como uma palavra de esperança, de encorajamento, a prosseguir, seguir adiante, no seu viver, no seu dia a dia. Não existe nada difícil para o Senhor. Ele deu essa palavra para uma senhora de 90 anos falando que ela ia ter um filho. Então, imagina só. Mas, para começar do início, para quem não me conhece, meu nome é Francisco Cardoso de Araújo Filho, eu sou nascido em Poços de Caldas, sul de Minas. Em 83, façam as contas aí, eu sei que não parece. Tá? E eu sou filho da Dona Beth com o Dr. Francisco. Meu pai ele era aqui de Bom Despacho, ele já está com o Senhor. E minha mãe é do Piauí. Então, assim, como que Deus vai escrevendo a nossa história, né? Ele juntou um camarada do interior de Minas, um cara que era primeiro filho homem de 13 irmãos, um cara que pegava pesado na roça, com a terceira filha de 10 irmãos num lugar que não está nem no mapa, chama Cantinho, lá no Piauí. Pensa bem. E juntou os dois ali na Federal, minha mãe fazendo educação física, meu pai fazendo veterinária. Eles se conheceram, e a gente veio, eu e minhas duas irmãs, a Andréia, mais velha, a Adriana, mais nova, Não sei se elas estão assistindo, queria mandar um beijo para elas aqui, inclusive, amo vocês. Mandar um beijo para minha mãe também, amanhã é aniversário dela. Mãe, espero que a senhora esteja vendo, Deus te abençoe, te amo, parabéns, amanhã nós estamos aí almoçando juntos. E tudo começou assim,
né, ali em Poços. De lá a gente saiu muito novo, foi morar no Piauí, né, na terra da minha mãe, na cidade de Barras. Essa tá no mapa, tá, gente? E ali a gente passou um pedaço da infância, veio para Lafayette em 90, que é uma cidade aqui perto. E aí de lá eu vim para cá. E desde então tive algumas indas e vindas ali para Lafayette e tudo mais, mas até então estou aqui em BH. E, inclusive eu estava lembrando, falando aqui em datas e tudo mais, aniversário da minha mãe, eu queria pedir licença a vocês para a gente orar mais uma vez. Hoje é dia 10 de setembro e vai ter uma festa numa cidade hoje no interior de Minas, se chama Entre Rios de Minas. Lá é comemorado um dia que chama Sábado de Aleluia. E tem um pouco a ver, assim, na verdade, bastante a ver com a minha história, quando eu estou aqui com vocês compartilhando um pouco dessa palavra, porque num sábado de aleluia desses aí, um amigo meu, sabe aquele cara que você vai na casa dele todo dia ele vai na sua casa, ele é seu brother, seu irmão, amigo do peito, um cara que você ama muito. Ele, sei lá, nem lembro o ano certo, mas tipo 2005, 2006, ele voltando de carro dessa festa, e ele saiu na famosa curva do Bambuzal, morreu ali no acidente de carro. Meu outro amigo que estava com ele sobreviveu, graças a Deus, quase morreu também. E mais uns 4, 5 anos depois, acho que 1, 2 anos depois que eu tinha convertido, sabe aquele outro brother seu que você vai na casa dele todo dia ele vai na sua casa? Ele voltando da mesma festa, saiu na mesma curva, né? 6 pessoas no carro, 5 morreram. Infelizmente ele foi um deles, né? Que Deus conforte, console essa família, essas 2 famílias dia após dia. E queria que a gente orasse, sabe? Porque a gente não sabe quantos jovens vão estar voltando, e às vezes em 2 em um carro só, 6 em um carro só, né? Mas eu creio que a gente orando aqui, jovens podem ser alcançados lá hoje, né? Ter um encontro com o Senhor. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero orar ao Senhor, não só com relação a essa festa específica, sábado de aleluia ali de Entre Rios, Senhor, mas com relação à juventude, de uma forma geral, dessa nação que está saindo de casa hoje, né, a nossa oração, Pai, é que eles voltem e, principalmente, que eles tenham um encontro com o Senhor. Né, Pai, e a Tua palavra diz, pode muito em seus efeitos a súplica de um justo, e eu quero dizer que eu acredito na Tua bondade. Tua palavra diz, pereceríamos sem dúvida, se não cresse que veríamos a bondade do Senhor na terra dos viventes. A Tua palavra diz que, com relação àquele que está ao destino da cova, se o Senhor encontrasse um, ainda que um entre milhares, que intercedesse por essa pessoa, o Senhor diria, basta, achei resgate. Senhor, então a Tua igreja está aqui orando agora, intercedendo a favor de uma juventude inteira. E eu quero dizer que eu creio na Tua palavra, quando ela diz que o Senhor vai fazer assim, basta, achei resgate por um monte de gente hoje. Quero Te agradecer por a salvação que o Senhor está alcançando jovens hoje, jovens que vão entender que existe um Deus bom, um Deus vivo, um Deus que é real, um Deus que existe, que é de verdade, um Deus que nos ama e que tem prazer em se revelar às pessoas, um Deus que tem prazer em se revelar às pessoas, um Deus que gosta de ser conhecido. Então eu quero orar, Pai, visita mesmo, né, cada jovem desse Brasil nessa noite. Nós liberamos uma palavra de salvação agora para a juventude, em nome de Jesus. Amém. Mas voltando então, né, galera? Então, assim, eu queria, de forma assim, até breve e resumida, compartilhar algumas fases, algumas passagens da minha história, né, do meu viver. Eu fiz até uma colinha aqui para não ficar uma coisa muito solta. Mas então viemos para cá, né, e eu, né, como vinha falando dos meus pais, pessoas muito idôneas, que sempre procuraram viver a vida com lisura, com princípios de moral, de honestidade, mas que de forma alguma, né, eram ou são perfeitos. Né? Meu pai, ele era alcoólatra, né, do tipo que meu avô botava pinga na chupeta para ele, né? Então a gente cresceu com esse contexto dentro de casa. Muitas vezes realmente não era fácil, né?
apesar de tudo, né, o meu relacionamento com ele sempre foi muito bom. Meu pai era meu herói, meu amigão, um cara com quem eu sempre podia contar, que sempre tinha uma palavra de incentivo, um cara que trazia muita alegria, mas às vezes também, né, era muito difícil lidar com essa situação toda. Minha mãe também tinha ali os problemas dela, muito trabalho, muito esforço e às vezes nem tanta sabedoria para lidar com tudo. E acabou que ali com mais ou menos uns 12 anos de idade que eu tinha, eles se separaram, né? E foi bem difícil, né, para todos nós. Quem aqui, porventura, tem esse mesmo contexto sabe que não é fácil, né, essa situação de ter pais separados. Eu lembro que antes disso acontecer, eu chorava, falava com eles, eu pedia, né, ali no meu coração de criança ali, de pré-adolescente, mas não teve jeito, foi assim. A gente teve que aprender a lidar com isso, né, e a gente ficou com minha mãe, né, minha mãe teve que se desdobrar então para cuidar de minhas irmãs, sempre se esforçando ao máximo para manter a gente, vamos dizer assim, na linha, né, não se perder por esse mundo. Mas vai chegando uma certa idade em que a gente começa realmente a ser responsável pelas nossas escolhas e pelas consequências das nossas escolhas também. Eu queria dizer também que, pouco tempo depois desse contexto, eu que sonhava ali em ter uma carreira de atleta, como muitos aqui já devem ter sonhado. Eu lembro que eu sofri, por volta dos meus 15 anos, ali, uma lesão, uma contusão grave no joelho, que me atrapalhou bastante de prosseguir. E pouco tempo depois, né, eu comecei a envolver com droga, né, e houve aquela troca de amizades, né, uma coisa que acontece, acho que coisa até muito comum, né, independente se a pessoa vai entrar no mundo das drogas ou não, né, acho que ao longo da nossa vida isso acontece. A gente troca muitas vezes os nossos círculos de relacionamento. Há algumas poucas e raras amizades que perduram mesmo por toda a vida, mas como eu disse, poucas e raras. Muitas vezes a gente acaba realmente passando um tempo com uns, um tempo com outros, e volto ali dos meus 15, 16 anos, mistura de boas ou más companhias, curiosidade, problemas em casa, problemas, né, de uma desestruturação familiar, uma frustração com uma carreira, algumas outras dificuldades impostas pela vida, né, eu comecei realmente a pegar bem pesado, né, nisso, e usava muito de tudo, né. Isso realmente, fatalmente, prejudicou e muito o meu relacionamento com a minha família de uma forma geral, né? Principalmente os mais próximos ali dentro de casa, né? Minha mãe e minhas irmãs. Eu cheguei a ficar 10 anos sem conversar com minhas duas irmãs. Não era de não conversar, tipo, ser mal educado, não, era de não conversar mesmo, não falar nada, não olhar no rosto. Se tivesse de olhar era para liberar algum insulto, alguma palavra de ódio. E com isso você acaba, às vezes, também assumindo ali, né, quem tem fama deita na cama, alguns perfis, né, alguns estereótipos de coisas que às vezes você nem é. Por exemplo, muita gente achava que eu tinha virado traficante, esse tipo de coisa que eu nunca fui, né, apesar de ter movimentado já muito no estudo e tal, mas, né, e outras coisas, né. Então, assim, às vezes você ia trocando ali 2 horas de risada, né, algumas horas de arrepio, por um futuro talvez ali de maior treva, de maiores dificuldades na hora de pegar com as coisas sérias da vida ali. Você ia ficando cada vez menos apto mesmo para enfrentar, seguir adiante.
Né? Esse contexto todo veio depressão também. Né? Eu lembro que uma vez a gente estava indo, nem lembro onde a gente estava indo, eu sei que a gente parou num sinal ali na cidade de Ouro Branco e eu olhei para um barranco, eu desejei profundamente ser um barranco, porque eu não tinha expectativa, não tinha perspectiva, não ansiava nada, muitas vezes mentia, e realmente não tinha esperança, né? Era muito boa praça, tinha muita facilidade de fazer uma amizade, de trocar uma ideia, de repente atingir o interesse ali, né? Mas no fundo mesmo ali, assim, não conseguia enxergar um sonho, um objetivo, um alvo para a vida, crescer, né? Uma carreira profissional que fosse, constituição de uma família. Né? Graças ao Senhor, né? Hoje eu sou casado com a Nina, linda, maravilhosa, minha esposa, que eu amo demais. A palavra de Deus diz que aquele que encontra a esposa prudente achou a benevolência do Senhor. Pensa na benevolência derramada na vida do Caboquinho. E sou eu com a minha esposa, meus 2 filhos, João Francisco e Estevão, né? Lindões do papai, cheios de saúde. Né? Quando eu chego num culto domingo que eu vejo os meninos aqui perto do altar com a Bíblia na mão, não sabe se canta, não sabe se ora, não sabe se lê a Bíblia, eu falo, Deus existe, isso é bom demais, isso aí é Deus. Mas assim, por que eu estou fazendo questão de relacionar isso? Como eu falei aqui, eu perdi amigos que eram muito próximos, vários colegas, e me coloquei em riscos de entrar em favelas de noite, onde que tinha toque de recolher. Eu não quero ficar aqui, sabe, falando, eu fumava, eu cheirava demais. Eu não quero ficar aqui contando o caso, aquela vez aconteceu isso, aquela vez aconteceu aquilo outro. Eu acho que nós não estamos aqui para isso, sabe? E também não dá para querer também explicar demais certas coisas, sabe, gente? Eu acho que não é esse o propósito quando eu tenho entendido que quando eu tenho a oportunidade de compartilhar meu testemunho, não é para ficar contando as minhas mal-aventuranças, sabe? É para exaltar o nome do Senhor, né? Aquilo que Ele tem feito. Eu lembro que pouco tempo depois que eu converti, eu estudei no colégio de freira a vida toda, eu entrei lá, eu voltei lá, eu já tinha formado, saí da escola, e eu fui visitar as freiras, dar um abraço nelas, né? Agradecer por todo o cuidado, carinho que elas tiveram comigo. E eu lembro que tantas vezes eu perdi o primeiro horário, né? Chegava atrasado, tinha uma Bíblia lá na sala de espera, nunca parei, né, não lembro pelo menos se eu parei para ler aquela Bíblia ali, mas eu lembro que eu voltei lá na escola e fiz questão de chamar a irmã, abrir lá o Evangelho, né, eu que fiz catecismo lá, primeira comunhão e tudo mais, né, eu lembro que eu abri um versículo com ela lá, fiz uma roleta russa bíblica ali, né, tirei na sorte ali e veio, né, você vai dar o seu testemunho pelo poder do Espírito Santo. Eu nem sei onde está isso mais hoje em dia, sem perguntar. Mas eu creio que, falando de testemunho, a gente tem que estar aqui para isso. A live me perguntar ali antes do culto, tem algum tema que a gente pode pôr ali para dar um título para testemunho do Francisco? Eu falei, não, testemunho do Francisco não, coloca lá celebrando Jesus. Lá no livro de Crônicas, no versículo 4 do capítulo 16, está escrito assim, para recordarem e louvarem e celebrarem ao Senhor. Então eu creio que o testemunho ele serve para a gente recordar, né, quem Deus é, o que Ele tem feito, louvar, porque Ele é digno de todo louvor, e celebrar, porque é isso que é o sentido da vida. Né? O homem e a mulher, nós seres humanos, nós somos criados para estar em comunhão, intimidade, adoração com Deus. E eu acho que esse versículo ele definiu muito bem aqui. Olha que ele é lá das antigas, hein? Aqui, ó. Louvar, recordar e celebrar o Senhor. Mas voltando, então assim, teve essa questão de perda de amigos, teve livramento por contusão, queda em cachoeira. Uma vez eu caí, bati a cabeça na pedra lá na cachoeira, tive 2 traumatismos cranianos. E na minha concepção errada de Deus, eu achava que Deus tinha permitido, deixado ou feito aquilo acontecer comigo, porque eu estava precisando quebrar a cara. E a gente sabe que Deus ele não faz ninguém cair e bater cabeça, Deus ele não põe doença em ninguém, Deus ele não tem nada disso para ninguém, Deus ele é bom. Se ele tiver de te ensinar, a palavra de Deus diz que é o amor de Deus que nos constrange e nos leva ao arrependimento. E o arrependimento
segundo Deus, ele não produz tristeza, mas ele produz a alegria da salvação. Porque esse arrependimento não tem nada a ver com remorso, mas tem tudo a ver com mudança de mente, transformação da sua forma de pensar, que se reflete na sua forma de se conduzir, de se portar, de caminhar, de ver a vida, de olhar para as pessoas, né? E nesse contexto todo, dessa mistureba de quem Deus é, a força cósmica, a mãe natureza, e isso tudo vieram também buscas aí por uma espiritualidade, né? Então fui lá tomar um santo daime, conhecer, frequentei kardecismo, mesa branca lá, as entidades, os negócios tudo, fui em tudo quanto é igreja, estudei budismo, os monges tibetanos, aprendi lá a fazer os movimentos, os exercícios para equilibrar os chakras e o karma, tal, né? Então, assim, na verdade isso tudo refletia um clamor, né, que existia e continua existindo na minha vida pela presença do Senhor, né? E isso veio depois só para realmente corroborar, assinar embaixo, mostrar que é Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. Amém. Né? Que Jesus Cristo é Deus, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é que faz a gente ter paz, a paz que excede todo entendimento humano, né? Uma paz que é plena, que é de dentro para fora. Eu lembro que quando eu converti, eu sentei com a minha irmã, uma vez, a Andréia, na sala lá de casa, né? E estava bem recente ainda, e eu falei com ela: Andréia, eu posso sentar aqui nessa mesa aqui e ficar aqui parado o dia inteiro olhando para a mesa, eu estou em paz, eu não tenho inquietação nenhuma mais na minha alma, acabou tudo. É uma paz que não tem explicação. E aí depois eu fui aprendendo a paz que excede todo entendimento. E é isso com Jesus, né? Ele é maravilhoso. E assim, essa é só um pouco da minha história, sabe? No Salmo 139, né, diz que Deus ele escreve a nosso respeito no livro dele, né? Quando a gente ainda era substância informe no ventre da nossa mãe, ele já escrevia ao nosso respeito no livro dele, né? Então, a minha história não é a primeira, não é a última, não é a melhor, não é a pior, não é a mais fácil, não é a mais difícil, não é a mais bonita, não é a mais feia, é só a minha história, né? E eu tenho tido o prazer de querer viver a história de Deus para mim, né? De querer viver a minha história junto com Deus. Não é só aprender qual que é a história que Ele tem para mim, é que a gente vai junto, né? Deus, Ele fala no livro dele assim: o que é que o Senhor pede de ti, ó homem, senão que pratiques a justiça, ames a benignidade e ande humildemente com o Senhor teu Deus. Então esse é o meu desejo hoje, andar humildemente com o meu Senhor, né? E eu quero dizer que Deus, Ele conhece a sua história, Ele sabe do seu coração, sabe o que você tem passado, Ele tem sonhos, Ele tem escrito a seu respeito no livro dele, Ele tem projetos para você, tem esperança, tem alegria, né? Falando em datas aqui, a gente está falando do dia 10, de aniversário da minha mãe, tal, e sendo um pouquinho mais específico, né, sobre o testemunho do Francisco, a história dele, como é que foi essa virada, como é que foi que isso tudo aconteceu. Na verdade, assim, a chave virou mesmo no dia 12 de novembro de 2009. Era aniversário, quer dizer, é o dia do aniversário do Ramon, que está ali, veio aí hoje, meu brother, que eu amo demais. É uma alegria estar com esse cara aí hoje. E a gente trabalhava junto na época. E aí a gente saindo do serviço, né, a gente trabalhava com telemarketing, então pegava às 6 da manhã, saía meio-dia, eu falei: Ramon, você vai lá em casa, eu quero fazer um almoço para você, servir um almoço para você, seu aniversário. Vamos lá, a gente fica lá, faz o almoço, passa a tarde junto lá. E ele falou: beleza, vamos embora e tal. Eu não tenho superstição com data não, tá, gente? É só mesmo. Inclusive o Ramon faz aniversário no mesmo dia que a irmã dele, não são gêmeos. Mas não tenho nada com data.
E a gente estava lá trocando ideia e tudo mais, eu contando para ele das minhas aventuranças, do relacionamento que eu estava entrando, né? Eu tinha começado a namorar com uma garota porque eu queria namorar com ela e com a namorada dela, por aí vai, e aí de repente eu estava traindo ela com uma satanista. Então, assim, legal, né? E que Deus, né, as visite, que elas estão junto com o Senhor. Mas aí a gente estava lá em casa lá e tudo mais, estava mais um amigo nosso, e de repente aquele outro elemento que está no canto ali, na dele ali, o João, ele entrou lá em casa, bateu a campainha, mais ou menos umas 3 horas da tarde. Eu estava até no telefone com essa moça. A gente estava marcando para ela ir lá para casa, dormir lá em casa e tudo mais. E o João entrou, e aí ele entrou e eu achando que eu estava arrebentando. Não, pode vir e tal, vai ser legal demais, sei o quê, já tirando aquela onda, né? Desliguei o telefone, o João chegou e meio sério, começou a conversar com a gente. E ele primeiramente veio me pedir perdão, porque ele disse que tinha contado umas mentiras para mim lá. Para mim não tinha diminuído em nada o meu apreço por ele, continuava sendo a mesma coisa que sempre foi, cara que eu amo demais. Mas ele veio me contar que ele tinha convertido. Há uns 3 meses que eu não o vi, ele saiu da empresa antes da gente, né? Ele também trabalhava comigo com o Ramon. E ele começou a contar, olha, converti, aconteceu assim assado comigo. E ali nós começamos a bater um papo, conversar sobre Deus, Jesus, religião, e ele foi trazendo vários insights. Era um cara que estava lotado da palavra de Deus, cheio do Espírito Santo, tinha referência bíblica, versículo e livro para cada tema que abordava, e a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma do Espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E era um cara que ele vinha ali há 3 meses pagando um preço de jejum e oração pelas nossas vidas. Ele falou, cara, eu tive aqui aquele dia, semana passada, eu vim aqui para pregar para você, mas eu não tive coragem. Ele ficou sem graça, eu estava apertando um baseado na hora, ele foi embora e falou, na hora que eu entrei no elevador, o diabo começou a rir de mim. Começou a falar assim, tá vendo, você é um covarde, você é um fraco, o cara é meu, ele é meu, tá ali, ó. E aí ele, indignado que ficou, voltou nesse fatídico dia e falou, então vamos ver. E começou. E ali nós ficamos, E ele foi ministrando a palavra, foi trazendo essa palavra maravilhosa do Senhor, compartilhando a experiência própria dele, do jeito dele, na linguagem dele, da forma como Deus o criou, com a capacidade intelectual que ele tem para se comunicar, para se expressar, mas com a presença do Espírito Santo o tempo todo ali, nos ministrando. E foi muito bom ouvir aquilo tudo. Alguns sinais foram acontecendo, passou um tempo, a moça lá me ligou, eu já estava assim, opa, peraí, não vai rolar e tudo, e já meio que já arreguei ali, desmarquei aquele negócio, não vai dar certo e tal, deixei aquilo para lá, e nisso nós ficamos até umas 11h30 da noite. Então, nenhum trabalho do Senhor é vão, Vale a pena a gente dispor daquilo que a gente tem de mais precioso hoje, que é o nosso tempo, para se deixar ser um agente do reino, aqueles que multiplicam o amor poderoso. Era muito amor, João, para ficar de 3 às 11h30 ali, ó. E assim, eu não era um cara tão fácil, tão simples de ser dobrado por uma argumentação humana, E a Bíblia também nem é um livro para interpretação humana, está escrito. E não é o homem que convence, é o Espírito Santo. E a gente foi ali trocando aquela ideia, alguns sinais que nem convém, não precisa falar. Eles foram testificando tudo aquilo. E na hora de ir embora, o Ramon foi embora um pouco, mas também era aniversário do cara, tinha que liberar ele, Mas aí eu fiquei com o João, a gente desceu para o centro, afora, foi lá para Bahia com Andradas, uma esquina bem escura, ficamos lá trocando ideia, falei, João, então vou embora e tudo. E inclusive a gente ficava às vezes lá, depois que eu converti, até umas 3h30 da manhã, só falando do amor de Deus, num lugar perigoso, perto daquelas passarelas, onde que fica os noia, tudo, tinha um rato lá que a gente até conhecia, ficava na lixeira, a gente já sabia até a hora que ele ia sair de dentro da lixeira.
Ficava lá até 3 horas da manhã, conversando, falando do amor de Deus, e voltava para casa até quicando de alegria. Mas eu lembro que nesse dia específico, no dia 12, né, eu despedi do João, falei, ô João, cara, eu te agradeço demais por isso tudo que você falou comigo. Com certeza eu vou refletir, vou pensar em tudo que você me falou. Mas posso ser bem sincero com você, João? Eu não vou te garantir nada não, mano. Te prometo nada, não vou assumir compromisso nenhum com nada, porque o meu vinho está aberto, meu bagulho está no congelador. Hoje é quinta-feira. Então você sabe o que eu vou querer fazer nesse final de semana, né? E ele não deu a minha, falou assim, não, velho, tranquilo, fica de boa aí. Né? E assim, gente, para não expor os meninos também, eles não usavam nada, não usavam droga, nada disso, não, era só eu, tá? Os caras eram sempre ali, limpeza. Sujeira era só eu, tá? E eu botava os caras numas enrascadas, né? A gente ia jogar uma bola, levava eles para as repúblicas lá do centro, fazia aquela sauna, e a gente ficava esperando lá para a gente ir para a quadra. Misericórdia, o perdão, meu irmão. Por tantas vezes que eu te enrasquei na dessa. Mas aí o João foi embora. Eu curti o meu final de semana, como eu falei que eu ia fazer. Né? E quando foi no domingo, à noite, né, eu, essa altura do campeonato, né, mais de 10 anos depois né, de dependência química, uma vida de aventuras, eu entrei pro quarto ali, apertei um fininho, né, sentei no meu colchão e falei, Deus, você vê, eu falei com Deus que eu estava indo fumar um baseado, falei assim, Senhor, esse é o último beck, o último baseado que eu vou fumar na minha vida. Isso no domingo à noite. E foi isso, né? Era uma época em que minha mãe, né, desde quando eu comecei a usar, uma das primeiras coisas que eu fiz foi assumir para a família, né? Uma coisa que meu pai me ensinou muito novo, é o que você ama para fazer, você tem que ser homem para assumir. Então assim que eu comecei a usar, que eu vi que eu tinha gostado, né? Porque droga é feito para isso, é feito para você gostar. Eu procurei minha mãe, chamei minha mãe, chamei o psicólogo da escola, falei com ele, cara, eu vou chamar minha mãe aqui hoje, 3 horas da tarde, para falar para ela que eu estou fumando e você vai me ajudar, tipo assim, né? E nesse mesmo dia eu fui expulso da escola, beleza. Mas na hora que ela chegou para a reunião, eu estava sendo expulso. Mas enfim. Depois eu fui readmitido, já era final do ano, estava formando. Mas eu peguei e fiz isso, né? Eu peguei aquele baseadinho ali e tal, e usei ali, assisti um pouco de televisão e tal, dei um tempo e fui dormir. E eu lembro, é difícil de acreditar, gente, eu talvez nem sei se eu acreditaria se não fosse a minha própria história. Mas eu lembro que nessa noite, eu estava deitado e por 3 vezes, foi uma nem duas, foram 3 vezes naquela noite, eu acordei com 2 mãos me sufocando, apertando minha garganta, tentando me matar, sufocado, me esganar mesmo. Né? Geralmente quando eu conto um pouco da minha história, tem alguém perto, eu gosto de pegar o braço da pessoa e apertar. Você está sentindo meu braço? Pois é, era mais forte que isso. E foi difícil recuperar o fôlego. Eu quase, né, bati as botas ali. E depois dessa 3ª vez, eu me recompus ali deitado, custei para recuperar o fôlego e era nítido, era muito nítido, eram 2 mãos. Eu meio que orei ali em pensamento, não tinha essa caminhada cristã, essa vida gospel, eu não sabia como é que funcionava muito bem isso tudo, né? Não tinha muito entendimento sobre as armas espirituais da nossa milícia, né? E eu meio que dei uma clamada lá, um gemido inexprimível e tal, e depois eu tive uma experiência, que eu não sei se foi um sonho, não sei se foi uma visão, não lembro muito bem como é que foi que aconteceu. A verdade é que a partir desse dia, para a próxima semana, assim, foi uma sucessão de fatos tão chocantes assim, para mim, que até hoje eu tenho até um pouco de dificuldade de ordenar a sequência deles.
Mas o fato é que eu tive uma experiência e naquele momento eu vi, né, um demônio mesmo, né, do meu lado. Né, o João falava muito comigo: Francisco, você é um cara muito bom, cara. E um dos maiores truques do diabo é fazer todo mundo achar que ele não existe. E muita gente realmente acha que ele não existe porque já está andando de mão dada com ele na direção que ele quer. Mas a verdade é que ele é um derrotado que está escorado lá no canto do ringue. Mas se você se levantar para entrar para o seu quarto, para começar a buscar a Deus, se você tentar começar a se posicionar em Cristo, ele vai fazer de tudo para tentar te atrapalhar, para tirar dessa ideia. E foi isso que aconteceu literalmente. Né? Nessa hora, depois disso tudo, eu vi esse demônio, né? Não dá para descrever muito bem, né? Não sou tão bom nisso, né? Mas era um demônio, né? Aquele bicho vermelho, ajoelhado, com a mão para trás, cabeça baixa e furioso de raiva. E eu comecei a entender que era porque ele estava me perdendo para Jesus. Porque eu me posicionei e falei assim: Senhor, a partir de hoje esse é o último baseado que eu vou fumar. E aí passou um tempo que ele ficou ali, e eu ouvia, né, os barulhos que ele fazia, aquele rosnado, e via os movimentos dele, ele ali do meu lado, né, nem sei direito como é que era aquilo ali, e de repente eu me vi dentro de uma igreja. E nessa igreja tinha várias pessoas que eu conhecia, várias que eu não conhecia, né, era uma igreja com os bancões de madeira, assim, bem grande, e tudo, e de repente eu levantei, né, eu me vi sentado no banco e tinha um cinzeiro bem grande na minha frente, assim, tipo aqueles de aeroporto, que tem um pozinho branco em cima, um negócio embaixo, um buraco ali, e eu comecei a botar para fora toda a droga, comecei a botar para fora ali, né, tudo que eu tinha usado, chá de cogumelo, LSD, maconha, cocaína, tudo, comecei a... E eu sentia fisicamente aquela ânsia, né, aquela coisa toda ali, aquele processo. E depois de um tempo, enchendo aquele cinzeiro, tinha que ser um cinzeiro grande. Eu levantei e eu saí de dentro daquela igreja, eu desci uma rua, entrei numa loja, uma lojinha de comérciozinho, e tinha uma moça assim, e eu peguei, dei uma nota de 10 para essa mulher, e ela me deu uma Bíblia vermelha e uma moeda, que eu nunca vi em lugar nenhum, uma moeda muito bonita, grande assim, né? E beleza, passou. Quando eu voltei para a realidade, aí, quando eu voltei para a terra, né, sei lá, eu já acordei assim no outro dia, já outro homem assim, eu não queria saber mais de droga nenhuma, e só pensava em uma coisa, duas coisas que eu pensava: Jesus e a Bíblia vermelha, né? A Bíblia vermelha. Inclusive, anos depois que eu converti, eu fui ver que ela é uma Bíblia de evangelismo. Mas eu falei: eu preciso de uma Bíblia vermelha. Deus quer me dar uma Bíblia vermelha. E eu comecei a aventura de procurar a Bíblia vermelha. Fui tudo quanto é loja, eu morava no centro, rodei, entrei em uma, entrei em outra, não achava. E comecei a procurar pastores e institutos de teologia para perguntar qual que é a diferença da Bíblia católica para a Bíblia evangélica. Perguntava para católico, perguntava para evangélico, não achava uma resposta satisfatória. Depois de um tempo comecei a ouvir mais ou menos alguma coisa nesse sentido, alguma coisa que me trouxesse ali, né, assim, beleza, tá legal, isso aí me satisfez, essa resposta e tal. Foi quando eu liguei para um pai de amigo meu, o cara não tinha nada a ver com nada, e ele me deu uma resposta legal e tudo. E um belo dia eu passando ali no centro, eu vi uma portinha pequititinha, uma lojinha simples, bem modestinha lá, pão da vida. Eu peguei, entrei, primeira coisa que eu vi, a Bíblia vermelha estampada na prateleira. Aí eu peguei assim, né, e ouvi o preço, falei: ô moço, essa Bíblia aqui, ela é tanto. Eu falei: tá com desconto então, Deus é bom demais. E peguei, comprei a Bíblia, fui meditar, e foi aí que eu gravei, né, o versículo que eu falei para vocês e tudo mais. Mas eu ainda não estava assim 100% decidido que eu ia para uma igreja. Eu tinha tido uma experiência com o mundo espiritual, mais com o diabo até do que com Deus. Então, eu tinha visto o cão ali
e entendi que eu estava realmente numas erradas e tudo. E João sempre falando comigo, João continuou indo na minha casa, continuou ali me consolidando, me procurando, me dando apoio. E ele sempre falando, cara, pede para Deus te mostrar a verdade, pede para Deus falar contigo a verdade que Ele tem para você, a verdade dele. Não preocupa com homem nenhum agora, não preocupa com igreja, não preocupa com doutrina. Vai para a Bíblia, vai para o seu quarto, entra para o seu quarto e ora. Vai conversar com Jesus, pede para Deus te falar alguma coisa. E aí, passado alguns dias, eu estava lá em casa sozinho, e aí eu lembro que falei assim, realmente tem que ser agora. Aí eu cheguei no meu quarto, a janela estava aberta, eu lembro que eu ajoelhei, sozinho em casa, ajoelhei, e eu lembro que eu comecei falando assim, Senhor, eu nem sei mais como é que faz para me achegar ao Senhor. Porque, apesar de todo esse contexto, de droga, de tudo, de família, tal, eu tinha fé, eu já tinha ouvido falar de Deus. Meu pai e minha mãe já tinham compartilhado comigo. Como eu disse, eu fiz catecismo, fiz lá, aprendi as parábolas, primeira comunhão, conheci a história de Jesus. Quando era novo, comecei a querer ler a Bíblia, desistir porque estava dentro de um propósito, uma motivação totalmente errada. E eu quero até deixar bem claro que qualquer pessoa, ela tem dentro dela uma medida de fé. Independente de onde ela está, independente do que ela está fazendo, do que ela deixou de fazer, Outro dia eu estava meditando e tem um versículo muito bonito. Ele fala assim, Jesus, ele falou assim, o reino de Deus está dentro de vós. Muito bonito, né? Só que ele falou isso para os fariseus. Ele falou isso para aqueles caras que ele chamava de raça de víboras. Ele virou para eles, falou assim, o reino de Deus está dentro de vós. E lá em Eclesiastes está escrito, Deus coloca a eternidade dentro do homem, mas não revela completamente as coisas que são desde o início até o fim. E lá em Deuteronômio 29 fala assim, aquilo que tiver de ser revelado vai ser revelado, aquilo que tiver de ser encoberto vai ser encoberto. Então, eu estou querendo deixar bem claro que não cabe ter nenhum tipo de preconceito de achar que alguém é melhor ou pior para estar pronto ou para não estar pronto para ter um encontro com o Senhor. Que às vezes a pessoa ela pode estar na lama, mas ela tem o amor de Deus no coração dela. Deus usa aquela pessoa também. Por que não? Quem somos nós para limitar a multiforme graça e sabedoria do Senhor, que pega as coisas que não são para envergonhar as que são? Que tem lá no livro Paulo falando que nós pregamos a loucura da cruz. É como eu disse, é só a minha história, não é melhor nem pior do que a de ninguém. E Deus, ele tem prazer em se revelar às pessoas, ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele quer que todos os homens se salvem. E ele fala, se eu encontrar um entre milhares que vai orar por alguém, tem para a cova, basta achei resgate. E às vezes ele vai encontrar um cara doidaço que vai pedir para alguém e aquela pessoa vai ser salva, ainda que esse cara esteja louco. Igual uma vez eu estava doidaço, tinha um bebê chorando sofrivelmente lá no 14º andar, 2 para cima do meu apartamento. Eu não era crente, não era nada. Eu falei, Deus, por favor, traz alívio para esse menino. Aí parou de chorar na hora. Eu estou esperando eu encontrar com a família dele, que eu quero contar isso para eles. Eu sei que vai ser um testemunho de Deus para abençoar a vida deles. Tem coisas que tem hora e tem lugar. Então, assim, não é para desmerecer a história de ninguém, sabe, gente? É só a minha história, eu quero contar, acabar de contar mais uma e outra coisinha, mas é assim, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, buscar e me achareis, assim, buscar de todo o vosso coração. Então ele fala assim, que eu amo, fala assim, buscai-me e vivei. Nossa, mas dá para viajar demais nesse versículo, buscai-me e vivei. Deus é bom demais. Obrigado, Senhor, pelo Senhor do inefável. E por aí vai. Deus, ele é um Deus que ele transforma maldição em bênção.
Ele é um Deus que tem uma glória de uma segunda casa que é maior que a da primeira. Ele é um Deus que aonde abundou o pecado, superabunda a graça. Lembra, João? Quantas vezes você falava isso comigo? Obrigado, viu, cara? Obrigado. Mas aí voltando, galera, eu tava lá no quarto e falei, Senhor, eu nem sei mais como é que eu faço para me enxergar a Ti. E comecei a expor para Ele, Senhor, olha, eu reconheço que minha vida está assim, está assado, eu preciso melhorar nisso, naquilo. E comecei realmente a me expor, por mais que Deus já soubesse de tudo que eu ia falar, mas era eu que precisava falar. Porque ali estava sendo restabelecida uma comunicação, um relacionamento, que é isso que Ele quer, né? Uma vida de intimidade, de comunhão. E a gente for parar para pensar, por que ele começou a usar drogas? Gente, eu enumerei um monte de coisas aqui. Morte de amigos. Teve uma vez que um amigo meu morreu, eu fiquei tão revoltado que eu ia dentro da igreja ficar falando 666, queria brigar com Deus. Separação, uso de drogas, buscas espirituais, frustração de sonhos, carreira esportiva, profissional, tal. Não dá para querer ficar explicando se foi isso, se foi aquilo, o que motivou, o que pesou mais, o que justifica, se existe alguma vítima nisso tudo. Né? Realmente o que eu quero que isso tudo evidencie é que o que dá sentido para as nossas vidas é estarmos em intimidade e comunhão com Deus. É buscar Jesus pela palavra, pela oração, por um coração inteiro, quebrantado na presença dele, é se expor, realmente se expor, é se achegar diante de Deus. Nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós. É realmente crer com todas as forças que Deus é bom, que independente de quem você é, do que você fez, do que você deixou de fazer, Deus é bom, Ele te ama, nada vai mudar, aumentar ou diminuir o amor que Ele tem por você. Se achegue a Ele, se renda, se entregue, se prostre, se entregue à bondade dEle, clame por Ele. E aí naquela hora ali, eu achei que eu tinha ficado uns 5 minutinhos ali ajoelhado, né? Eu lembro que eu ajoelhei, eu quis prestar uma reverência, né? E eu abri meu coração, reconheci ali uma forma, né, eu posso dizer, de arrependimento. Senhor, minha vida está um lixo, nisso. Isso aqui está desse jeito, eu preciso do Senhor, o que eu faço? Me ajuda, eu reconheço, Senhor, chega, está na hora de virar, de dar um basta e tal. E eu olhei para o relógio, eu tinha não sei quanto tempo que eu estava lá, eu fiquei até assustado, falei, não, parece que tem 3, 5 minutos que eu estou aqui, já estou esse tempo todo. Falei, Senhor, mas eu quero é a Tua palavra, eu quero é a Tua verdade. Né? A gente tem que ir para a Bíblia para 2 coisas, ver Jesus e ouvir o que Ele tem para falar com a gente. E naquela hora, do jeito que eu estava, eu não estava com essa Bíblia, não estava com nada. Eu levantei, eu saí andando, minha mãe, ela gosta também da Bíblia e tudo, eu estava sozinho em casa, eu fui lá no quarto dela. E aí, na hora que eu cheguei no quarto dela, tinha uma Bíblia aberta do lado da cama dela. Eu falei assim, agora, do jeito que está, é isso. E eu peguei aquela palavra, peguei a Bíblia dela, entrei para o meu quarto, voltei, ajoelhei no chão, falei, Senhor, fala comigo a Tua verdade. E eu abri num salmo, já estava aberto, eu fixei os meus olhos, estava aqui, Salmo 27, que fala assim, anelo pela presença de Deus. Esse anelo significa um clamor, um desejo pela presença de Deus. E o Salmo 27, ele fala assim, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que o exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, pôr-me-á sobre uma rocha.
Também agora minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim. Por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto. Meu coração disse a ti o teu rosto, Senhor. Buscarei. Não escondas de mim a tua face. Não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda. Não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida, se não crês que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Obrigado, Senhor. Eu lembro que, quando eu li esse texto, na hora que eu terminei, eu já estava no chão derretendo. Estava esparramado, com uma poça de lágrima. E só tinha uma palavra que eu conseguia usar para expressar o que estava acontecendo comigo. Era graça. A única coisa que eu conseguia falar na hora era a graça do Senhor. Eu conheci a graça de Deus. Eu conheci a graça de Deus. Eu nem lembrava que existia o Espírito Santo. Eu nem sabia direito das coisas, gente. Eu só conseguia pensar em uma coisa: graça. Isso é a graça. Eu conheci a graça, eu conheci a graça, eu conheci a graça do Pai. E aí agora, recentemente, depois de alguns anos, a gente tem ouvido tanto sobre graça, né? Glória a Deus. Então, a partir disso, gente, foi que eu realmente falei: eu não quero saber de mais nada, eu quero viver para Jesus, eu quero estar com o Senhor. E aí, desde então, eu tenho andado, tenho estado aqui no Ágape, né? Assim que eu entendi que tinha que ter um lugar, que a gente devia ter um lugar para congregar, que isso é bom, que isso é saudável, né? Eu escolhi estar aqui, eu nunca saí daqui, eu amo, né, esse ministério, amo estar aqui, e de tudo que foi dito, que eu posso dizer que Deus é bom, e eu encorajo a cada um aqui: se achegue ao Senhor do jeito que você estiver, sempre. Quando tudo estiver bom, e se de repente em alguma situação, às vezes para alguém que está ouvindo agora, né, aparentemente está legal, mas só o travesseiro é que sabe, Deus sabe também. Se achegue ao Senhor, Ele é bom, 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 né? E é aquele jargão gospel, né? Uma coisa é conhecer a história de Jesus, mas outra coisa é conhecer o Jesus da história. Isso faz toda a diferença. E Ele quer se revelar para você. Eu queria orar. Se você quiser, fica deitado, fica sentado, fica de pé, fica do jeito que você quiser, fica à vontade. Mas eu quero orar Quero orar. Obrigado, Jesus. O Senhor é maravilhoso, eu te amo. Todo mérito, Senhor. Todo reconhecimento, tudo que é de bom vem de Ti, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Senhor. Pai, eu quero, Espírito Santo, orar ao Senhor. Quero Te agradecer porque o Senhor está visitando pessoas agora, é isso que eu creio, Pai, é nisso que eu acredito. Amém. E a minha oração, Pai, é que essas pessoas sejam frutos permanentes no Teu reino. Que elas tenham um relacionamento de intimidade, de comunhão com o Senhor, que elas aprendam mais e mais com o Senhor, sobre o Teu amor primeiramente. Enche, Senhor, o coração, os nossos corações com o Teu amor, e fala acerca de propósito, fala acerca de sonhos, restaura, Pai, os sonhos. Senhor, olha, né, onde que eu estava e hoje onde que eu estou. Isso é graças ao Senhor, Jesus, é graças ao Senhor. Tantas vezes eu tentei parar, às vezes ali, Pai, de usar por conta própria, com os meus métodos, os meus jeitos, mas foi tendo um encontro, foi entregando a minha vida para o Senhor que tudo mudou, né, Pai? Mais do que
é uma transformação a nível natural e secular, em termos de casa, carro, família, filhos, esposa. É incomparável aquilo que o Senhor faz no nosso espírito, na nossa alma, de dentro para fora, Senhor. Essa paz, esse amor, essa alegria, existe uma alegria. E a minha oração, Deus, é que essas pessoas que estão te ouvindo agora, elas sejam inundadas pelo teu amor, pela tua alegria, pela tua presença, que elas sintam o teu toque. Que haja agora libertação, salvação, transformação de vida. Obrigado, Jesus, o Senhor é maravilhoso. Eu quero te agradecer, te louvar. Se alguém quiser tocar aí para nós, uma música, vamos celebrar o Senhor mais um pouquinho. É isso. Louvado seja Deus. Eu me coloco à disposição de vocês aqui, de quem estiver assistindo. Se quiser ir na minha casa, tomar um café, bater um papo, se quiser marcar de encontrar na rua, no ponto de ônibus, depois do trabalho, onde for, conversar, trocar ideia, expor qualquer coisa, qualquer situação. Quem sou eu para querer ser o sábio aqui, mas eu posso compartilhar um pouco mais da minha história, responder às vezes alguma dúvida, tentar ajudar de alguma forma, falar um pouco mais desse Deus maravilhoso. Amo todo mundo aí, louvado seja Deus, amém.